Dia 28 de maio é o Dia do Hambúrguer. Alguns historiadores relatam que esse alimento foi criado por cavaleiros da Mongólia durante o século XIII, quando eles amaciavam a carne colocando-a embaixo das selas. Com o passar do tempo, o hambúrguer foi se transformando em uma espécie de símbolo do fast food, amado em todas as partes do mundo. Hoje, além da forma tradicional, é possível encontrar lanches com hambúrguer dos mais diversos tipos, texturas e sabores. Isso mesmo, esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está nos acompanhando pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, é através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Bom, para conversar e descobrir tudo sobre o hambúrguer, nós convidamos a professora Cacilda Vera Vogel, do curso de Gastronomia da Univale. Obrigada pela participação, professora. Bem-vinda. Eu agradeço o convite. Bom, professora, a gente achou bem diferente essa história da Mongólia quando a gente foi pesquisar sobre as origens do hambúrguer, né? E, sem dúvida, é um dos pratos mais amados de todo mundo. As pessoas comem hambúrguer em todos os lugares. Mas conta um pouquinho melhor essa história aí, Mongólia, daí hambúrguer é na Alemanha. Como é que foi essa história até chegarmos ao hambúrguer? Como você falou, o povo mongol, que eles eram tártaros, eram cavaleiros, então eles viajavam muito a cavalo, assim, invadindo países, e eles colocavam, então, para comer, colocavam a carne de caça, que eles caçavam pelo caminho, na sela e já ia amaciando. E comiam depois essa carne crua nas viagens. E eles tinham uma época que invadiram a Europa, né, no século XIII para XIV, e especialmente na Alemanha também, e depois, a partir do século XVI, XVII, já com o povo alemão, eles mesmos já faziam um bife de carne moída ou carne picada, temperada, e depois assavam, às vezes na grelha ou então na própria frigideira em casa, e foi indo. E esses hamburgueses, né? Depois, com o tempo, século XIX, foram para a América do Norte, imigrando, fugindo das guerras também. E nos Estados Unidos eles souberam aproveitar isso. Já sabiam, era chamado steak hambúrguer nos Estados Unidos, por causa dos alemães, dos hamburgueses, né? E depois ficou... O americano é muito inteligente, já com o advento das lanchonetes de fast food, já souberam aproveitar isso e serviam com pão aí no meio do pão, sem precisar. Por que no meio do pão? Porque os próprios construtores americanos, às vezes, não tinham tempo de comer. Eles comiam enquanto trabalhavam. Americano é assim, americano certo. Só trabalha, né? É ele não para nem para comer. Então, colocavam essa carne, esse bife, entre 2 fatias de pão e comiam enquanto trabalhavam. Prático, e daí surgiu. Dispensa o prato. Exatamente. Então, na verdade, praticidade. Nos Estados Unidos é que o hambúrguer se popularizou mesmo. Com certeza, se popularizou ali no meio do pão, porque Perfeito. Antes era servido como um bife, acompanhando outros ingredientes. Legal. E bom, professora, hoje além do tradicional hambúrguer, né, com carne bovina, existem diversas variações, como com carne de frango, carne de porco, também como soja, né, como uma opção para os vegetarianos. Mas, para você, quais foram as principais características que levaram o hambúrguer a se tornar essa paixão hoje mundial? Porque é uma comida fácil e rápida, né? Quando você não tem tempo, é uma comida rápida para fazer. Às vezes você até compra pronto, porque nos Estados Unidos você sabe que eles não têm 1 hora de almoço, 1h30, como nós temos aqui. Então, ele almoça na rua, ou um cachorro-quente ou um hambúrguer, porque ele tem 15, 20 minutos só para o lanche,
porque a refeição principal dele é à noite. Então, é isso, se popularizou, todo mundo comia isso porque era mais rápido. Legal. Agora, nesse momento, a gente está vivendo também uma outra onda, né? Sim. Que é a onda das hamburguerias artesanais. E dos food trucks, Os né? food trucks que também têm hambúrgueres especiais, Exatamente. né? Como é que você vê isso, professora? A gente chama assim de hambúrguer gourmet, né? Isso. Que eles fazem. O que é isso? É um hambúrguer porque a carne precisa de 15 a 20% de gordura para você poder fazer. Depende do tipo de carne que você compra e manda moer, ela não tem esse tipo de gordura. Essa quantidade, percentagem de gordura. E eles colocam, então, acrescentam um pouco mais de gordura e muitas vezes um blend de carne, mistura de carne. Porque a carne de suína, ela tem mais sabor que a bovina. Então, ela também é misturada. Então, eles chamam esse de digamos assim, um hambúrguer gourmet, que é um blend de carnes diferentes. Então, sabe? aprovado pela Com Academia certeza. Gourmet. Com certeza, é muito mais saboroso. Tá, sabe? eu, por exemplo, não como carne bovina, né? Nem de frango. Então, a gente vê algumas opções Tem de vegetarianas. legumes, sim, de A gente pode abobrinha. chamar isso de hambúrguer? Pode pelo formato, né? Na verdade, não é um hambúrguer, digamos, né, verdadeiro. Mas o nome que você dá não importa, sabe? Faz de abobrinha, faz de berinjela, um mix dos dois, sabe? Ou de outros legumes. Pode ser chamado. Né? Porque talvez o charme exatamente esteja no pão e nos acompanhamentos. Exatamente. Né? Também servido com pão, também pode ser chamado. Não tem nada contra. Porque eu respeito muito, porque tem muita gente que é vegano. Eu também não sou de comer tanta carne assim, sabe? Eu acho uma boa opção também. Legal. E bom, professora, hoje quais são os tipos de hambúrgueres gourmets, então, que são mais fáceis de encontrar hoje em dia, que o pessoal mais está se especializando em fazer hoje? O gourmet é dos ingredientes que eles usam, às vezes. O bom hambúrguer, na verdade, você compra uma ótima carne ou um blend, mistura carnes nobres, apenas você coloca sal na hora que você vai assar ele, fritar, ou então, e uma pimentinha também só no final, tá? Esse é o verdadeiro hambúrguer, porque você sente o sabor da carne, sabe? Agora, a maioria, como os americanos também, eles põem alho, cebola, cebolinha, temperam ele, fazem ele recheado também, às vezes recheio com bom queijo suíço também, né? E pode se chamar um hambúrguer gourmet. Claro. Depende do ingrediente que você usa. E a Certo. maneira que você faz. Professora Cacilda, os alunos chamam a professora Cacá? É Cacá. Professora, vamos voltar de novo lá naquela história inicial, né? A gente falou da chegada aos Estados Unidos e a chegada ao Brasil. Como é que foi a chegada ao Brasil? Através do McDonald's. Porque foi a primeira... Eu não sei te dizer exatamente o ano que chegou no Brasil. Certo. Acredito que foi 1950, por aí. Na Nessa década época. de 50, mas foi com a cadeia McDonald's. E mudou muito na receita brasileira da proposta original do hambúrguer? Não. Eu acho que não. É. Ele é digamos assim, uma receita que evolui, não evoluiu tanto no tempo, sabe? Ele se considera uma receita original, assim, desde que chegou aqui. Bacana. E, bom, professora, o paladar das pessoas, elas vêm se tornando bem exigentes, né? Tanto que existe as hamburguerias que fazem o hambúrguer artesanal e o hambúrguer gourmet. Tem alguma diferença entre esses dois tipos? O que seria um hambúrguer artesanal? Aquele feito, digamos assim, onde você faz você mesmo, digamos assim, com um tempero fresco, com uma carne boa, né? Não aquele processado. Porque o artesanal é aquele quando você compra a carne, moe num bom moedor, onde não tem resto de nem outra carne. Você não faz com carne moída, pronta, sabe? Então, é tudo isso que dá uma maneira diferenciada de fazer.
sabe? Legal. Agora, o hambúrguer é assunto no curso de gastronomia da Univale? Vocês abordam esse Não, é prato? só no módulo de cozinha norte-americana mesmo que a gente faz. E aí o interesse dos alunos é Nossa, grande, muito, imagina. muito. Eles adoram quando chega essa aula. Pena que é uma aula só. Só tem uma sabe? aula. Aí eles mesmos preparam, né, tudo. Daí- E eles preparam da forma tradicional ou Sim, da eles forma tradicional inventam mesmo, alguma coisa? Porque a gente não tem o tempo suficiente de moer a carne e fazer, então a gente já pede carne de primeira, já moída, e daí eles fazem conforme está na receita. Às vezes eles modificam um pouco. Às vezes eu dou essa liberdade, às vezes, para o aluno. Porque muitas vezes o próprio aluno sabe muito mais do que eu, que trabalha já com isso todos os dias. Eles já sabem o que o cliente quer. Então, Legal. eu dou essa liberdade dele trabalhar com isso. Agora, tem segredo nesse acompanhamento? Por exemplo, o tipo do queijo, o tipo do pão que acompanha? Sim. O pão tem que dar uma tostada a ele internamente, sabe? Para ele não absorver tanto o líquido do hambúrguer. Tem que ser suculento, né? Você não pode assar demais ele também, que ele resseca. O artesanal é isso, é o cuidado que tem na hora de fazer um hambúrguer. Não é aquele passo mecânico que você faz e frita. Tem cuidados especiais para fazer, sabe? E bom, professor, o hambúrguer também é considerado um dos símbolos do fast food, né? Sim. Tanto que a segunda nutricionista Rosemary Andreasa, da Escola Paulista de Medicina, em uma entrevista para a revista Super Interessante, ela comentou que o hambúrguer com fritas, ele consegue alimentar muito bem uma pessoa, né? Quais seriam alguns nutrientes que esse hambúrguer pode trazer para a pessoa? Realmente ele tem essa capacidade de sustância no corpo? Tem, pode ser considerado uma refeição. Eu não digo que você vai comer isso todos os dias. Mas ele tem o carboidrato da batata, tem a proteína da carne, às vezes tem o tomate, o alface, que faz parte. É quase uma refeição completa, digamos. O que não tem, digamos, é um grão ali, um feijão, uma lentilha. Mas ele sustenta como se fosse uma refeição. Pode se substituir. Não digo para você substituir todos os dias da semana, mas uma vez por semana. Agora, alguma restrição em relação aos hambúrgueres servidos pelas grandes redes de fast food? Porque ali a gente vê que eles colocam conservantes, né? Às vezes tem uma pessoa que é alérgica a esse tipo de conservante. Tem que ser de uma marca, assim, digamos, confiável, né? A melhor coisa é você fazer o seu, sabe? Aí não tem erro. Até porque tem uma grande diferença de sabores de você comer um hambúrguer dentro do fast food sim. de um hambúrguer artesanal, né, Com professora? certeza. Artesanal é aquele que é feito na hora, moído na hora, com escolhida a carne, sabe? É diferente. Professora, tem algum país no mundo em que o hambúrguer se diferencia? Já que a professora é responsável pela disciplina de culinária internacional, né, professora? Olha, eu não sei se diferencia. Nos Estados Unidos, você vai encontrar milhões de, às vezes, receitas diferentes. Sabe? O ingrediente que ele coloca, né? Como é feito em casa. Para eles lá, o churrasco é diferente do nosso. O churrasco deles é uma peça de hambúrguer feita na grelha, já é diferente. Mas eu acho que no mundo todo não há diferença. Porque no mundo, agora tem até na China, McDonald's, né? Então, tem no mundo todo, tem a rede que é padronizado, né? Não tem diferença. E, professora, esse hábito como a senhora acabou de falar, o churrasco deles é diferente da gente, né? Eles usam hambúrguer. E você acha que por essa questão do hambúrguer ter sido levado para eles dessa maneira e diferente do que foi trazido para a gente no Brasil, existe essa diferença também na questão do churrasco, dele ser utilizado nisso? Porque os cortes de carne dos americanos são diferentes do nosso. E eles não têm essa abundância de carne que nós temos aqui. Então, e eles também, é um povo mais prático. Para eles, o tempo é dinheiro. Então, eles trabalham, não têm tempo se dedicar a isso, tudo. Às vezes, compram tudo pronto, congelado no supermercado, chega em casa só descongela. E eles já compram um hambúrguer pronto,
cru e assa na hora. Ele não vai fazer, digamos assim, vai moer a carne, vai fazer artesanalmente, não, de jeito nenhum. Perfeito. É tudo mais prático. Ok, ó, o pessoal já está ficando com fome, a gente faz um intervalinho. Daqui a pouco voltamos a falar sobre o hambúrguer aqui no Viva a Voz. Estamos de volta com o Viva de hoje, que está recebendo a professora Cacilda Vera Vogel. Ela que é professora do curso de Gastronomia da Univale, e hoje o assunto aqui é o Dia do Hambúrguer. Bom, hambúrguer é aquela coisa, né? Todo mundo gosta, mesmo que não seja tão carnívoro assim, porque a gente tem várias possibilidades de hambúrguer hoje em dia, né? Mas eu acho que é um sanduíche muito atraente e as pessoas ficam loucas quando vem um bem bonitão, com um pão quentinho. O que não pode faltar, professora? Na verdade, a pergunta pode ser assim, ó. Como é que a gente faz para identificar um bom hambúrguer? Só experimentando mesmo, né? Você vai ver a hora que você pega um hambúrguer, ele tem que estar rosado dentro, né? Porque se ele não tiver rosado dentro, é porque ele assou demais, ele não fica suculento. E depois o sabor, na hora que você prova, tem que ter um diferencial, né? Você já sente o tipo de carne, se tem gordura, né? Um bacon ali dentro, você já vai notar a diferença, né? Uma carne suína, que é mais saborosa que a carne bovina, tem que ter uma parte da carne suína junto. Você já vai notar a diferença. E também o tamanho dele. Porque se ele é um hambúrguer fino, você vai ver que ele é ressecado por dentro. Se ele é mais altinho, você já vai ver que ele é uma coisa suculenta, mais apetitosa. Olha só. E bom, professora, antes o consumo excessivo de fast food, dentre eles o hambúrguer, né, é uma das principais causas da obesidade. Tanto que os Estados Unidos, né, que é o pai criador, vamos dizer assim, do hambúrguer, ele tem grandes níveis de obesidade, né? E quais seriam, então, os outros danos que esse consumo exagerado pode trazer? Não só do hambúrguer, mas outros acompanhamentos que geralmente vêm junto com esse alimento. Nos Estados Unidos, infelizmente, você comendo em fast food é muito mais barato do que se você fizer a comida em casa. Então, esse povo, assim, o pessoal da classe mais baixa, né, que não tem, às vezes, tanto dinheiro para comprar comida no supermercado, fazer a própria comida, para eles é muito mais fácil ir lá e comer um hambúrguer e batata frita. Por isso esse alto teor de obesidade, porque você não pode comer todo dia só isso, só isso, só isso. Né? Como eu falei para você, uma vez por semana, vai lá. Agora, as crianças, não tem criança que não é louca por um hambúrguer, né? Mas você tem que restringir também o consumo, tem que dar um freio. Infelizmente, a obesidade é justamente por causa disso, porque usa gordura para fritar, usa gordura, a batata é um carboidrato, também frito. Nossa, mais o refrigerante é uma bomba calórica, né? E, professora, e nessa questão das crianças, assim, tem alguma idade certa que ela já pode consumir o hambúrguer, já que é questão de gordura e tudo mais? Isso eu acho que não tem a partir daquela 7, 8 anos. Normalmente começa a partir dos anos que está na escola, né? Eu acho. Quando conhece mesmo o hambúrguer. Porque a criança, a primeira coisa que ela quer ir, quando sai, quer ir num McDonald's da vida, né? E vende toda uma ideia, né? Não é só um hambúrguer. Não, né? não. Agora, professora Cacilda, você falou no refrigerante, né? Existe uma bebida ideal para acompanhar o hambúrguer? Normalmente, bebidas assim, que eles usam refrigerante, tipo Coca-Cola, Guaraná, que são refrigerante, como é que eu vou dizer? Esses comuns, assim, que acompanham, esse sabe? É o ideal mesmo. Para, digamos assim, faixa de adolescente. Adulto já bebe outra coisa junto, né? Uma cerveja vai bem também. Bacana. E, professora, para quem então tá ouvindo a gente, né? Como que a senhora tem alguma dica de como preparar um hambúrguer fácil, rápido em casa, quando bater aquela fome? O pessoal já tá louco para comer um hambúrguer. Mas não tem segredo nenhum. O melhor Faz um passo hambúrguer, a passo aí rápido pra gente. É comprar uma carne, pedir uma carne, um acém, uma fraldinha pro açougueiro e pedir para ele moer na hora. Opa. Né?
leva para casa, formata ele, às vezes, num aro, né? Depende do tamanho que você quer. Deixa para colocar o sal só na hora que está fritando, porque o sal também faz mal e ele mascara o sabor, né? O sal é só um realçador de sabor, não é para salgar. Uma pimentinha e mais nada, não precisa mais nada. Agora, se quer incrementar um pouco mais, põe uma cebola bem picada, um pouco. Se gosta de alho, coloca alho também. Tempera bem a carne. Tem gente até que coloca pão de forma, uma fatia molhada no leite, às vezes para dar, como é que se diz? Ele ficar mais suculento também, rende mais também. Pode misturar com... Pedir para o açougueiro também um pedaço de carne suína, a metade, digamos, da outra carne, para moer junto também. É um segredo, fica muito bom. Olha só, hein? Vários Muito segredos bom. do hambúrguer aqui. E o hambúrguer vegetariano? Qual seria tipo, uma forma? Olha, para dizer a verdade, eu nunca fiz. Você teria que pedir para uma nutricionista. Tá Não bom. faço nem ideia. Já vi também, mas nunca comi. Mas sei que eles fazem, mas eu não sei te dar a receita. Luana, vamos pesquisar, vamos pôr Vamos lá pesquisar. na página do Nosso programa. blog. Seria Agora- legal. Legal. Professora, agora vamos falar um pouquinho, nesses últimos minutos que a gente tem aqui do programa, sobre o curso de gastronomia, né? Qual é a abordagem das duas disciplinas que você dá? Culinária internacional e também confeitaria. Devem ser dois momentos muito interessantes. Porque você sabe que a gente não é especializada em tudo, né? A minha área era culinária internacional, depois faltou professor para a confeitaria. A gente vai se especializando aos poucos, sabe? Na prática, vai estudando, Claro. porque a gente tem que estudar também para a hora que você vai dar uma aula. E foi indo assim, nossa. E isso vai com o tempo. Mas também. como é o formato das aulas? Como é que acontece, é por exemplo? módulo, é por módulo. Culinária Tem módulo. internacional, como é que funciona? Qual o período que No primeiro período, eles têm bases de confeitaria e panificação. É o básico. Começa, né, com as coisas mais simples que tem, conhecendo os utensílios, como que vai trabalhar com tudo. Já no segundo período, eles têm aí confeitaria, porque o nosso curso, ele dá ênfase no pâtissier, que é confeitaria. É chefe de cozinha e pâtissier. Então, nós temos mais horas, aulas de confeitaria, que daí eles têm um pouco no primeiro período, que é a base. Essa base a gente utiliza no segundo período, que daí é um pouco mais elaborada, a confeitaria, e é um mês de confeitaria, mais ou menos. Depois, a culinária internacional, nós temos o módulo de culinária clássica, que são aquelas, a italiana, a francesa, a garde-manger, que é a cozinha fria. A minha parte, que eu comecei no semestre passado, a culinária francesa, também no segundo período. Depois, no final do segundo período, tem culinárias étnicas, que são a culinária árabe, a culinária alemã, a culinária norte-americana, peruana também, que está em evidência hoje em dia, a mexicana, a espanhola, a portuguesa, faz parte desse módulo 18 dias, que é corrido, sabe? Porque nós não temos aula, assim, uma vez por semana, assim, não. O nosso módulo é corrido, Inteiro. porque não tem outro jeito pra Bacana, entendi. E, professora, e qual é a culinária que os alunos mais gostam, assim? Qual é a escola culinária que eles mais participam? Tem muita gente que não gosta muito de confeitaria, eles preferem mais o salgado. Mas os alunos que se dedicam para a confeitaria, às vezes eles se descobrem, sabe? Eu tenho muitos alunos também, que hoje em dia fazem muito sucesso, inclusive voltam para a Univale para dar aula. Que legal. Como o Ramon Serpa. Ramon, O Ramon foi um ótimo. aluno nosso. E hoje ele dá 3 dias de confeitaria artística para nós. Muito legal. E eu tenho outras alunas de Curitiba, de outros lugares. Em Curitiba tem várias confeitarias com ex-alunas nossas. Então, às vezes, o aluno não gosta, mas na própria disciplina ele se descobre. Mas as outras não, eles gostam de todas, porque todas são maravilhosas. Porque eles fazem a comida, eles comem, né?
Que maravilha. E qual, Já sai almoçado. e qual escola da culinária internacional, assim, a culinária francesa, Preferida? italiana, é a sua preferida? Olha, eu gosto mesmo. Não entendo muito, mas gosto da árabe, que eu acho que é uma comida excelente. A nossa culinária brasileira, a mineira, nossa, eu acho uma delícia. Também não sou especialista em culinária brasileira, tem um professor que vem. Certo. Mas a francesa, a italiana, a todas, não posso dizer uma preferida, sabe? Gente, esse programa tá uma delícia, Tá uma né? Eu delícia. espero que você que está acompanhando o programa já tenha almoçado, porque a gente está aqui já É verdade. delirando aqui com a professora Cacilda Vera Vogel, a quem a gente agradece bastante a participação. Hoje o foco foi hambúrguer, mas tem muita comida gostosa, pratos incríveis que a gente aprende e às vezes tenta fazer, né, Luana? Com certeza. Espero ter passado alguma coisa Legal. interessante, porque eu não sou especialista em hambúrguer. Não, com certeza. Né? Mas o conhecimento Maravilha. que eu tive foi um prazer passar. Eu agradeço também a professora e também agradeço a você que esteve nos acompanhando até agora, pela rádio, também pela TV Univale. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!